Às vezes, você acorda e percebe que seus objetivos mudaram, que o que fazia sentido ontem já não faz mais hoje. Você luta, reluta, porque demorou tanto para traçar um plano que não quer simplesmente deixar tudo mudar. Você não entende muito bem porque as coisas parecem diferentes, sendo que ontem tudo fazia sentido. Mas a verdade é que tudo muda e a vida segue. Um dia você gosta de azul, no outro começa a preferir o amarelo. Então você senta, respira e toma um café. Pensa, repensa e entende que as mudanças acontecem, mesmo que você não lide tão bem com elas. Percebe que acorda diferente todos os dias e que ainda há muito para descobrir sobre o que a vida tem a oferecer. Então você toma mais um gole de café, rabisca algo novo no papel e em alguns minutos já tem um novo plano, mesmo sabendo que amanhã pode acordar diferente outra vez e tudo pode mudar de novo. E é com esse texto que eu escrevi há algum tempo atrás, com o meu baldinho de chá, que eu dou as boas-vindas ao novo quadro aqui do canal, o Chá com a Nath. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o novo quadro, o Chá com a Nath. Eu tô muito empolgada em compartilhar com vocês esse novo quadro que eu pensei aqui para o canal, que é um espaço pra gente conversar sobre várias coisas da vida, refletir, para eu contar para vocês o que é que eu ando lendo, o que é que eu ando escrevendo, ouvindo, assistindo, enfim. O Chá com a Nath é um espaço para eu fazer aquela recapitulação mensal, mas pra gente também conversar um pouquinho, para que eu possa trazer reflexões também para vocês. Já tem um bom tempo que eu penso em ter algo do tipo aqui no canal e eu tô muito feliz que finalmente veio aí. Vocês sabem que eu tô sempre conversando com vocês nos vlogs, trazendo as indicações de livros e resenhas, né, de livros que eu leio, mas o Chá com a Nath vai ser um espaço diferente. A gente vai fazer uma recapitulação mensal, então tudo que eu vou falar aqui hoje pra vocês é relacionado ao mês de janeiro. Eu gostaria, como eu falei, então, de trazer esse espaço pra gente poder refletir juntos, conversar sobre tudo que aconteceu. E como primeiro tema, eu escolhi o tema recomeço. Então todo mês a gente vai ter um tema aqui onde a gente vai conversar um pouquinho e aí depois eu vou trazer pra vocês tudo que eu li, tudo que eu assisti no mês anterior. Bom, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações e, claro, me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. Como eu mencionei, o primeiro tema vai ser recomeço. E eu sei que, basicamente, o mês pra recomeçar é janeiro. E a gente já tá aí na metade de fevereiro. Mas, se a gente parar bem pra pensar, a gente recomeça todos os dias. Então, por exemplo, você acorda, toma um café, ou vai fazer uma atividade física, ou vai direto pro trabalho, ou faz tudo isso, não necessariamente nessa ordem, cumpre com as suas obrigações, estuda, volta pra casa, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente faz no nosso dia. Ou você fica em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, marido, enfim. Todos os dias nós temos as nossas responsabilidades para cumprir. No final desse dia você volta para casa, você toma um banho, você descansa, ou você não descansa. Se você tem um tempo para praticar algum hobby, você vai praticar, ou você vai pegar um livro para ler, vai pegar uma série para assistir, vai estudar, se é o único horário que você tem disponível. Aí você coloca a sua cabeça no travesseiro, dorme, e no dia seguinte você vai fazer tudo isso de novo. Então, se a gente parar bem para pensar, a gente tá recomeçando todos os dias, mesmo que muitas vezes a gente faça as mesmas coisas que nós já fizemos no dia anterior. E eu resolvi trazer esse tema como o primeiro desse quadro, justamente porque eu pensei muito recentemente sobre recomeços. Esse ano está sendo um ano de recomeços para mim. Esse quadro novo aqui do canal é a prova viva disso, é um outro recomeço para mim. E eu queria muito compartilhar tudo isso com vocês. E sempre que eu penso em recomeços, eu penso muito sobre cada fase da nossa vida. Atualmente eu venho pensando muito em qual fase da minha vida eu me encontro hoje. E embora eu não tenha ainda entendido exatamente, eu acho que eu ainda tô me descobrindo, consigo entender que nesse momento da minha vida eu preciso recomeçar em alguns aspectos. Então é por isso que eu venho tentando algumas coisas novas, tentando resgatar algumas outras coisas. Eu acho que a maior coisa que eu tenho tentado resgatar é a minha parte escritora. É muito comum que lá no Instagram vocês me perguntem quando eu vou voltar a escrever, quando eu vou ter alguma coisa nova pra contar pra vocês, e eu sempre dou a mesma resposta, que é não sei. E eu realmente não sei. Embora agora em
2025 eu esteja tentando me reconectar mais com essa minha parte escritora. Eu confesso que tá sendo a passos de tartaruga, mas tá vindo aí. O fato é que escrever é uma parte muito importante de mim e eu nunca vou deixar isso de lado. Mas eu precisei passar por um processo onde eu estava tentando entender exatamente qual era a minha relação com a escrita e qual momento da minha vida eu me encontrava em relação à escrita. E para ilustrar muito bem isso, eu quero comentar com vocês algo que me aconteceu recentemente. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe que praticamente toda semana eu abro caixinhas de perguntas. E aí um tempo atrás eu abri uma caixinha para responder aqui no canal, então tem vídeo meu respondendo essas perguntas. E uma dessas perguntas era falando sobre escrita, quando eu ia voltar a escrever algo novo ou algo do tipo. E eu lembro de ter respondido que eu não estava tão conectada assim com a minha parte escritora no momento. E aí na semana seguinte eu abri uma nova caixinha de perguntas pra falar só sobre escrita com vocês. E aí eu recebi duas perguntas que, se eu conseguir encontrar os prints, eu vou deixar aqui pra vocês, que elas não têm nada a ver uma com a outra, embora sejam relacionadas à escrita, mas que as respostas que eu daria pra elas se complementariam. E aí eu disse que eu voltaria aqui no canal pra responder sobre isso. E foi muito bom, porque eu já tava pensando nesse quadro novo sobre recomeços, e aí essas perguntas me fizeram refletir muito. Então, foi o seguinte: uma pessoa me perguntou o que me motivava a escrever, e a outra pessoa me perguntou por que eu achava que eu não estava mais tão conectada com a minha parte escritora. E aí, depois de muito refletir, eu cheguei num consenso. Eu sei que talvez pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida e eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. Eu tenho um canal há quase 5 anos, mas eu tento há pelo menos 10 abrir um canal, porque eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre quis expor muito do que eu sentia, mas eu sempre tive muita dificuldade. Então, pra vocês terem uma noção, eu não ligava nem pra um restaurante pra pedir uma comida. Terrível ter que ligar no consultório pra marcar uma consulta, gente, de verdade. Eu tinha muita vergonha até de ligar pra fazer isso. Então, amém o WhatsApp, amém iFood, tudo que me facilita assim eu poder conversar através de chat, pra mim é perfeito. E como eu sempre tive muita essa dificuldade de me expressar verbalmente, eu usava a escrita. Então, eu escrevo desde que eu me lembro. Eu gostava de escrever textos, eu gostava de escrever poeminhas na época da escola. Essa era uma fase da minha vida. Em outra fase da minha vida, quando eu comecei a chegar ali na adolescência e me entender um pouquinho melhor, mas ainda assim não conseguir expor para o mundo as coisas que eu sentia, eu escrevia. Então eu tenho muitos textos, muitas coisas que eu escrevi da época da minha adolescência, que eu não conseguia verbalizar, mas que eu conseguia colocar ali em palavras escritas. Uma outra fase da minha vida, já quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, foi quando eu comecei a escrever as minhas histórias. Então eu tenho muita história escrita, muita ideia, muito rascunho que vocês nunca viram, mas se tudo der certo, vão começar a ver. E aí, essa era uma fase que eu usava a minha escrita não só para desabafar ali e escrever em forma de texto, mas também eu usava para os meus personagens, para colocar as minhas histórias e fazê-las ganhar vida. E aí eu cheguei numa outra fase da minha vida, que foi a fase de finalmente ter coragem de começar a produzir conteúdos. Então eu comecei a gravar alguns videozinhos, a abrir o canal em 2020. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer alguns vídeos pro Instagram. E depois do lockdown, acho que em abril de 2020, se eu não me engano, eu abri o meu primeiro canal. E quando eu paro pra pensar nisso, eu começo a entender quanta coisa mudou na minha vida desde 2020 até a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo. A Natália que começou lá atrás era muito mais tímida do que a Natália hoje. E é claro que o fato de eu ter trabalhado com o público também me ajudou muito, porque eu tinha ali que resolver questões, falar com pessoas, ligar pra pessoas. Então isso me ajudou demais na minha vida, tanto pessoal quanto nessa questão de querer produzir conteúdo. Então aí eu já tava no momento da minha vida em que eu ainda escrevia, mas que eu tinha encontrado uma outra maneira de conseguir me expressar. E aí, como eu falei, eu sempre usava muito a minha escrita pra poder desabafar. Um outro momento da minha vida foi quando eu comecei a namorar o Vitor. O Vitor, ele é uma pessoa que eu posso contar tudo pra ele. É uma pessoa que eu não escondo, eu nem consigo esconder as coisas dele. Então, tudo aquilo que eu colocava em palavras antes que eu nunca conseguia contar pra ninguém, eu conseguia contar pra ele. Eu ainda continuava escrevendo vez ou outra, mas eu tinha ele pra poder conseguir contar as minhas coisas e
não necessariamente depender só de colocar aquilo no papel. Então essa foi uma outra fase da minha vida. E aí eu comecei a perceber, tanto nesse momento em que eu comecei a produzir conteúdo e que eu comecei a ter o meu relacionamento, né, com ele, eu percebi que a minha forma de me expressar mudou bastante e eu comecei a escrever cada vez menos. Deixei a escrita de lado, deixei as minhas histórias de lado? Não, porque desde 2022 ali, quando eu precisei voltar a trabalhar fora e logo em seguida eu e ele, nós fomos morar juntos, vez ou outra eu pego pra escrever alguma coisinha, mas são bem raros. Mas eu nunca deixei de lado. O que ficou de lado foi essa necessidade de eu escrever esses textos desabafando. E aí, pensando em tudo isso, foi que eu entendi que hoje a escrita pra mim, a minha relação com a escrita, aliás, ela mudou muito. Então, é claro que a escrita vai continuar sendo a minha forma de expressão. Eu sempre vou continuar me expressando através dos meus personagens, eu vou continuar trazendo os meus textos, mas a minha relação hoje com a escrita, ela mudou um pouco. Eu precisei de todo esse tempo para conseguir entender isso. Não foi fácil, na verdade, mas hoje eu entendi a minha relação com a escrita e hoje eu estou retomando, a passinhos de tartaruga mesmo, essa minha relação com ela. A escrita é parte de quem eu sou, a escrita, ela é, assim, indispensável na minha vida. Mas hoje eu consigo entender que a minha relação com ela mudou bastante e então eu estou tentando estreitar esses laços novamente. Não sei se faz muito sentido pra vocês, mas eu acho que faz sim. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não, eu nunca vou deixar de escrever e que talvez, assim como eu, você também esteja precisando estreitar os seus laços com alguma coisa. Então talvez algo que você tenha deixado de lado nos últimos tempos, que foi preciso deixar, mas que você gosta muito, pode ser um hobby, pode ser algo relacionado à sua profissão, estudos, enfim, qualquer coisa. Talvez 2025 seja o ano para você recomeçar e estreitar esses laços. E já que a gente tá falando sobre esse tema que é o recomeço, e que, como eu disse, eu vou aqui trazer pra vocês o que eu assisti e o que eu li, enfim, a gente vai começar a falar agora, então, sobre o que eu assisti já em janeiro. Eu quero, então, já começar falando sobre o primeiro filme que eu assisti esse ano, bem no comecinho de janeiro, que eu já panfletei algumas vezes e que eu vou continuar fazendo isso porque esse filme merece, que é o Ainda Estou Aqui, filme nacional que tá aí concorrendo a 3 Oscars. O filme conta a história real da família Paiva, inclusive é baseado em um livro de mesmo nome, o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, e essa história então conta a história da sua família. Lá nos anos 70, o seu pai, que era um ex-político, o Rubens Paiva, ele foi preso, acusado de estar envolvido ali com alguns esquemas, e essa é uma história que se passa no período da ditadura militar. Se você conhece algo sobre isso, e eu acredito que você conheça, você sabe como foi. E aí, depois que o Rubens vai preso, a sua esposa, a Eunice, junto de uma das suas filhas, também vai presa. Elas são ali interrogadas, mas não é só isso. A Eunice fica presa por um tempo até ela ser solta. E aí, ela vai começar, então, essa busca por tentar entender o que aconteceu com o marido dela. Depois de um certo tempo a gente já entende que ele morreu, ela também sabe, mas os militares não assumem isso em momento nenhum. Então a gente vai ver essa mulher, essa força que ela precisou ter para recomeçar, cuidar dos seus filhos e buscar justiça pelo seu marido. Esse filme é simplesmente um dos mais incríveis que eu já assisti e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar sobre ele, porque assim, é um filme pra gente relembrar nossa história, pra gente até conhecer alguns aspectos dela também, que talvez não tenha conhecimento, mas assim, é um filme extremamente impactante. Eu falei um pouquinho dele aqui em um vídeo que eu trouxe recentemente, num vlog, eu falei um pouquinho lá no Instagram. Eu quero dizer pra vocês, assistam esse filme. Esse filme é belíssimo. A gente tem atuações brilhantes da Fernanda Torres e do Selton Mello, assim como todo o restante do elenco. Que filme! Que filme! E eu tô assim na torcida pra que esse filme consiga levar... Seria ótimo se levasse todos os prêmios, mas se levar um já vai ser incrível. Se levar 2, se levar 3, eu tô assim... Sério, esse filme é incrível. Outro filme que eu assisti também é o Para Sempre, que também é baseado em uma história real.
e vai contar a história de um casal jovem que está casado há pouco tempo, que eles se envolvem em um acidente de carro. Nesse acidente, a esposa, ela fica gravemente ferida, só que quando ela acorda, quando ela se recupera, ela tem amnésia. Então ela perdeu a memória dela, ela não se lembra de alguns anos recentes da sua vida, ela só se lembra do seu passado, morando ali com os seus pais, do seu antigo noivo, mas ela não se lembra de toda a história que ela teve com o seu atual marido. E aí a gente vai ver esse marido tentando reconquistar a esposa, tentando fazer com que ela se lembre do relacionamento dos dois. É muito bonito, mas é muito triste ao mesmo tempo. É uma história real. Você vai vendo ali por tudo que eles passaram. Ela, confusa pra caramba, porque não entende o que aconteceu. Ela saiu da casa dela, deixou de falar com os pais dela, ela se envolveu com uma pessoa que era completamente diferente dela, então ela não consegue entender o porquê que isso aconteceu. Algumas pessoas ali vão mentindo pra ela. O atual marido dela, ele vai tentando da melhor forma possível fazer ela recuperar essa memória. Então assim, é muito emocionante. Os papéis principais são estrelados pelo Channing Tatum e pela Rachel McAdams. Eu já tinha assistido esse filme há algum tempo atrás, mas aí tava aparecendo aí de novo pra mim e eu queria assistir alguma coisa, então fui assistir e assim, lindo, gente, maravilhoso. Ainda sobre o que eu assisti, não tem a ver com recomeços, mas eu assisti as 3 temporadas da série de Demolidor junto com o Victor. Nós estávamos assistindo e eu estou trazendo resumos das temporadas aqui pra vocês, porque agora em março a gente vai ter uma nova leva de episódios e eu tô super empolgada. O primeiro vídeo de resumo já saiu essa semana aqui, e aí os próximos 2 vão sair ainda. Pra quem não conhece, o Demolidor é um personagem dos quadrinhos e ele teve uma série de TV produzida pela Netflix em parceria com a Marvel lá em 2015 e vai contar pra gente a história do Matt Murdock, que é interpretado pelo Charlie Cox, que durante o dia ele busca fazer justiça nos tribunais de Hell's Kitchen, mas que à noite ele usa os seus sentidos aguçados e as suas habilidades para poder combater o crime usando uma máscara. Série maravilhosa. E agora sobre as minhas leituras. Os livros que eu vou citar aqui pra vocês já tem vídeo no canal, então eu vou deixar aqui pra vocês na descrição também pra vocês conferirem. Mas a primeira leitura do ano que eu fiz foi O Pavê pra Comer, da Loretta Lyns. Bom, eu já falei da Loretta outras vezes aqui no canal, eu tenho outros 2 vídeos falando de livros dela. A Loretta, ela escreve sobre objetos sencientes e aqui a gente vai conhecer um pavê senciente. Marcelinho, né? Nós vamos conhecer a Penélope, que é uma elfa, e nós vamos conhecer a Helena. Então teremos aqui um romance sáfico. A Helena é uma chefe de cozinha, a Penélope é uma elfa super desastrada. E quando a Penélope resolve vir para o mundo humano, porque sim, ela mora em outro lugar, que é uma terra ali bem diferente. Ela é uma terra cheia de elfos, papais noéis diferentões também. Ela faz um feitiço que dá um pouquinho errado e acaba se transformando em um pavê. Bom, a Helena obviamente vai ter posse daquele pavê em determinado momento, e aí elas vão acabar se relacionando. Sim, parece meio estranho, é um pouco estranho, mas eu adorei a leitura do livro, de verdade. É um livro natalino que eu tinha começado a ler no final do ano, mas só consegui terminar agora em janeiro. E, gente, eu adorei, sinceramente. E se a gente for parar pra pensar, o livro até tem recomeço, né? Porque a Penélope tá saindo ali do lugar onde ela mora pra tentar fazer uma coisa diferente, então ela não vai abandonar a família dela ou as coisas que ela deixou na terra dela, mas ela vai tentar recomeçar de alguma forma. Então, eu acho que tá dentro do tema. Os outros 2 livros que eu vou comentar com vocês, e agora o meu baldinho de chá de lado pra eu conseguir segurar os 2 livros, né? Senão a gente vai fazer cagada. Tô falando da duologia de Divinos Rivais, que é Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Esses 2 livros aqui, eles são uma romantasia e a gente vai conhecer a história da Iris Winnell. A Iris é uma jovem que mora ali na cidade de Oath e que vê o seu irmão ir para a guerra lutar por uma deusa. Aqui nessa história está acontecendo uma guerra de 2 deuses, então são 2 lados opostos nessa guerra, obviamente. O irmão da Iris é convocado para poder lutar. A gente também tem o Roman, que é o nosso mocinho, e o Roman, ele começou a trabalhar recentemente como uma espécie de estagiário para o jornal da cidade, e ele tá concorrendo a uma vaga de colunista. Depois que o irmão da Iris vai pra guerra, tem ali uma passagenzinha de tempo e ela também começa a trabalhar nesse jornal, fazendo a mesma coisa que o Roman, então eles vão começar a disputar a mesma vaga. Eles são rivais porque eles estão em busca de uma mesma vaga, porém, a gente sabe que vai acontecer o quê? Pois é, eles vão começar a se relacionar bem mais pra frente, mas aqui no começo a gente já vai ver como eles ficam sempre se alfinetando
alfinetando, se cutucando, a gente já consegue perceber essa química, essa faísca entre eles. Eu não vou dar muitos detalhes mais, porque eu fiz um vlog enorme pra falar desses dois livros, então eu vou deixar nos cards aqui ou na descrição pra vocês conferirem o vídeo depois. Tá bem legal, eu super recomendo. E aí eu queria dizer que eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção e, de fato, aqui a gente também tem recomeços. Em determinado momento da história, a Iris deixa tudo pra trás, então aconteceu da sua mãe falecer. E aí, como o seu irmão tá na guerra, não tem nenhuma notícia dele, ela resolve sair do jornal onde ela tá trabalhando pra tentar vaga em um outro jornal, porque nesse outro jornal ela consegue uma vaga pra ir pra frente de guerra. Então ela deixa tudo pra trás pra poder tentar recomeçar, nem que seja por um tempo, nessa outra cidade. E aí depois o Roman vai atrás dela, os dois ficam lá e aí eles começam o relacionamento deles. Então, se a gente parar pra pensar, também é sobre recomeços. E por último, mas não menos importante, eu queria falar com vocês sobre música. Não é segredo pra ninguém que música é outra das coisas que eu mais amo nessa vida. Então eu tô sempre ouvindo alguma coisa, sempre tentando conhecer artistas novos. E no mês de janeiro aconteceu algo bem inusitado. Além dos artistas favoritos que eu tô sempre ouvindo, RBD, Demi Lovato, Ed Sheeran, Imagine Dragons, recentemente Taylor Swift, Sabrina Carpenter, enfim, eles estão sempre ali no meu repeat. Aconteceu algo, como eu disse, inusitado. Esse ano eu comecei a ouvir músicas lo-fi, que é algo que eu não ouvia porque eu não gostava. Na verdade, não gostar acho que é um pouco forte. Eu ouvi já alguma coisa ou outra, mas não fazia muito meu estilo. Só que um dia eu tava no YouTube e aí começou a pipocar na minha tela recomendações de música lo-fi. E aí eu comecei a dar uma chance. E não é que eu gostei. Eu comecei a perceber que em momentos que eu precisava de um pouquinho mais de concentração, enfim, pensar um pouquinho mais, eu colocava pra ouvir e me ajudava. Então eu comecei a ouvir. E aí eu achei isso muito inusitado, porque eu realmente até 2 meses atrás eu achava que eu não gostava. Eu não tenho de fato um canal pra indicar, porque o que eu mais tenho ouvido é músicas da Lo-Fi Girl, que é aquele super canal famoso. Tem um outro também que eu não lembro o nome agora, mas eu vou procurar no meu histórico, eu vou pedir pro Vitor deixar aqui, que são canais já bem famosos. Não fica exatamente de indicação, mas fica pra vocês saberem do que eu tô falando, mas pode ficar de indicação também, não é porque é canal grande que a gente não vai indicar, não é mesmo? Mas eu tenho tentado procurar algumas coisas diferentes também, algumas músicas, alguns canais menores, de repente, pra começar a ouvir. Se você souber de algum canal, deixa aqui pra mim nos comentários. Janeiro foi um mês recheado de muitas coisas. Eu li muito, porque eu não tenho o costume de ler tantos livros assim. Tudo bem que eu li 3 livros e que um deles é bem menor, mas eu mal e mal consigo ler 2 livros no mês, então pra mim foi ótimo. Eu assisti uma série inteira, eu assisti 3 temporadas de Demolidor, eu assisti a filmes incríveis, eu descobri músicas novas, estou retomando desde janeiro a minha conexão com a escrita, então também tem sido ótimo. Eu comecei a me respeitar um pouquinho mais em algumas coisas também, eu tirei alguns projetos já do papel que eu queria ter feito já há muito tempo, como por exemplo o resumo de Demolidor e agora esse novo quadro aqui. Então foi assim um mês que eu posso dizer que teve aí seus 400 dias, mas que pra mim foi muito, muito, muito incrível. Ah, eu mencionei, né, que o texto da abertura do episódio é um texto meu. Então foi um texto que eu escrevi há muito tempo e que encaixou perfeitamente com esse primeiro quadro. Isso também é algo que eu quero trazer aqui nos próximos episódios do Chá com a Nath. Eu quero sempre trazer algum texto meu ou algum trecho de alguma história que eu já escrevi, que está ou não está aplicada. Então podem ter certeza que eu vou sempre trazer alguma coisa aqui. E vou sim também falar com vocês mais sobre escrita por aqui. Me mandem sugestões de temas, me mandem sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. Eu vou tentar sempre trazer um tema e relacionar com alguma reflexão, com alguma coisa que eu já escrevi. Mas eu quero também que vocês participem. Vocês podem me mandar comentários, vocês podem me indicar o que vocês assistiram ou o que vocês leram, que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. É um espaço meu, mas que eu quero construí-lo com a ajuda de vocês. Então a participação de vocês aqui é muito importante. Eu conto com a ajuda de vocês. E agora eu quero saber o que vocês se propuseram a fazer de diferente agora em 2025. Já fizeram ou ainda não começaram? O que aconteceu de marcante pra vocês? Pode ter sido em janeiro, pode ter sido agora em fevereiro também. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E isso pode até servir de inspiração pro próximo episódio aqui desse quadro. Gente, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, de verdade, amei gravar esse vídeo pra vocês, eu tô muito empolgada pros próximos e eu espero muito que vocês também tenham gostado. Então é isso, eu te espero no próximo Chá com a Nath ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!